A palavra vai descrever um dos maiores tempos de apostasia na história do povo de Deus, na história de Israel. A pergunta que eu deixo para você é: e se Deus te desse uma mensagem que ninguém quer pregar, que ninguém quer ministrar? E se Deus te vocacionasse de uma forma, não da forma que a nossa geração hoje, 2023, está pregando, uma geração que só prega bênção, uma geração que que não prega mais renúncia, uma geração que não prega mais arrependimento, mas uma geração que prega apenas prosperidade, apenas bens terrenos e não bens eternos. Aconteceu isso na época de um homem chamado Elias. O povo de Israel está vivendo dentro de um período apóstata, onde o rei da terra de Israel nesta época, um rei chamado Acabe, e Acabe ele vai se relacionar com algumas outras nações, e dentre essas nações ele vai pegar uma mulher chamada Jezabel. Pegando essa mulher chamada Jezabel, ele vai trazer não só apenas o relacionamento dele, mas ele vai trazer também a cultura do povo de Jezabel e seu pai, a cultura de um Deus chamado Baal. Uns vão conhecer Baal como o Deus da prosperidade, outro como o Deus dos céus, outro como o Deus que manda a chuva para trazer prosperidade. Acabe vai introduzir espiritualmente, ele vai corromper a nação de Israel espiritualmente. Esse rei, diante da história, é conhecido como um dos maiores reis por comercializar e prosperar a nação de Israel em questões de comércio, em questões de pactos políticos, mas ele não vai priorizar a espiritualidade da nação de Israel. Ele vai corromper a nação de Israel, trazendo essa cultura de Baal. O que é uma apostasia? Uma apostasia não é tirar você da terra, não é você deixar de acreditar em Deus, mas uma apostasia é você corromper a sua fé, trazendo um outro Deus, uma outra cultura, achando que está servindo Deus, mas na verdade você está servindo Deus da forma que você quer e não da maneira que Ele lhe ordenou. A palavra diz que Acabe traz essa cultura dos Baalins, e ele não tirou Deus, mas ele apagou a santidade, mas ele apagou, ele corrompeu o comportamento do povo referente à espiritualidade de Deus. Acabe está agora, ele está mais priorizando os profetas de outra cultura do que os próprios profetas que Deus levantou na nação de Israel. E não é diferente do que está acontecendo na nossa geração. A corrupção do Evangelho, a corrupção da mensagem, a corrupção da espiritualidade. Você não precisa sair da igreja para você ser um apóstata. O diabo não precisa tirar você da sua igreja. O diabo não precisa fazer você parar de congregar. O diabo precisa apenas colocar uma ideologia maligna dentro da sua mente para corromper os preceitos daquilo que Deus realmente colocou dentro do nosso coração. A palavra diz que Deus vai dar uma mensagem a um homem, e é nesses tempos que Deus levanta profetas. Profetas não nascem em tempos fáceis, mas se você for olhar para a Bíblia Sagrada, os maiores profetas, Deus vai chamar em períodos de dificuldade, em períodos que o povo está sofrendo espiritualmente. E Deus vai levantar um homem chamado Elias com uma mensagem que confronta. Não é uma mensagem que passa a mão no seu comportamento, não é uma mensagem que vai passar a mão na cabeça de Acabe, na cabeça de Jezabel. É uma mensagem que vai confrontar a espiritualidade do que eles estão pregando e do que eles estão fazendo. Deus vai levantar um homem chamado Elias. E a primeira coisa que eu deixo para você hoje é: Deus está levantando pessoas ainda que confrontam. Deus está dando mensagens para pessoas ainda, mensagens santas que confrontam o erro, que confrontam a corrupção da espiritualidade que Jesus deixou para nós.
A palavra diz que Deus levanta Elias com uma mensagem que ninguém quer pregar. Ninguém quer pregar confronto, ninguém quer pregar arrependimento, ninguém quer pregar que vai ter uma punição. A palavra diz que Elias chega diante de Acabe e fala: Acabe, não vai chover segundo a minha palavra. Elias tem uma indignação. Elias não consegue se conter a ponto de dizer: olha, não vai chover. Ele não profetiza a bênção, mas ele está tão indignado com a nação de Israel e com a corrupção da espiritualidade que ele vai dizer assim: olha, não vai chover. Ele confronta Acabe, ele confronta o povo de Israel. Ou seja, existe muitos, só que Deus levantou um profeta naquela geração para confrontar a mensagem da idolatria, a mensagem da adoração a Baalins, a mensagem da adoração a outro Deus. A palavra diz que Elias, chegando de Acabe, ele vai lançar uma mensagem dizendo: olha, Acabe, não vai chover. E naquele momento Elias, ele sai da presença de Acabe e Deus vem ao encontro do profeta dizendo: Elias, se esconde perto do rio Querite, ou seja, eu vou te guardar. Eu vou te guardar porque Acabe, ele vai te procurar para te matar, para ver se a profecia acaba na nação de Israel. O que eu acho interessante é que quando Deus levanta um homem de Deus, uma mulher de Deus, falando uma mensagem de Deus, Deus ele cumpre a mensagem que sai da boca do seu profeta. Deus ele cumpre a mensagem que sai da boca da sua profetisa. Deus está dizendo para você no dia de hoje: eu estou levantando pessoas com mensagem da verdade. Chega de mentira, chega de conto de fadas, chega de mensagens apenas que não confrontam aquilo que Deus quer de você. A palavra diz que Jesus, após João Batista ter sido preso e decapitado, a mensagem que ele foi pregar foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Uma mensagem que confronta a sua mente. Uma mensagem que não traz mudança, não é a mensagem que Cristo transformou, que Deus colocou na sua vida. A mensagem de Cristo, ela tem que trazer mudança no seu comportamento, na sua mente, no seu interior, na sua espiritualidade. Deus está dizendo: eu quero te limpar. Eu quero te revelar a verdade nesses tempos de apostasia, nesses tempos onde vários falsos profetas e falsos mestres estão se levantando. Eu quero levantar alguém ainda que ore, alguém ainda que confronte, alguém ainda que não cedeu à mensagem e à ideia que Satanás está colocando nessa geração. Deus está te chamando hoje. Detalhe que na Bíblia Sagrada, profeta ele não é muito aceito. Por quê? Porque profeta não fala aquilo que eu quero ouvir. Profeta fala aquilo que Deus manda dizer. E o que Deus manda dizer é através da Escritura e da palavra dele: arrependei-vos, transformai o vosso entendimento. Não vos conformeis com este século, mas transformai-os com a renovação do vosso entendimento. Essa é a mensagem de Cristo. Uma mensagem que muda. E a palavra diz assim que Elias é chamado por Deus, e quando ele vai se esconder no rio Querite, o que eu acho interessante, perto de um riacho, é que Deus se garante de prover na vida do seu profeta o alimento, o que ele vai comer e o que ele vai beber. A palavra para você hoje é: você não está sozinho. Deus se garante em te guardar e te proteger. A palavra diz que todos conheciam o rio Querite, só que quando Deus está te guardando, ainda que tentem te achar, não conseguirão. O WhatsApp não vai tocar, não vai aparecer no Facebook, não vai aparecer nas redes sociais, vão te procurar em todos os lugares, mas aquele que é guardado por Deus com um propósito, Deus só permite estar do lado aquele que Ele quer. Não se escandalize se algumas pessoas saírem de perto de você, se alguns amigos pararem de falar com você, se algumas agendas deixarem de existir. É Deus dizendo: eu estou te preparando. Por quê? Porque a mensagem que eu tenho para você nessa geração é uma mensagem de poder.
É uma mensagem que transforma. Deus está te levantando hoje, dizendo: eu estou te levantando com uma unção diferente. Uma unção que confronta o erro, uma unção que confronta a malignidade de Satanás. Uma unção que não se conforma com o culto que está sendo pregado. Talvez você esteja dentro de uma igreja, dentro de um ministério, mas você não tem que se conformar com o culto que você presta a Deus. Você não está indo na igreja ou no seu ministério ou na sua congregação para aparecer para o pastor, para aparecer para os irmãos, para mostrar sua roupa bonita, mas você está indo para prestar um culto santo a Deus. Você sabia disso? Você tem consciência disso? Apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, prestando um culto racional a Deus, ou seja, um culto de consciência. Você sabe o Deus que você serve. O que estamos vivendo na nossa geração é que o povo está achando que Deus é um Deus menino, que Deus é um Deus que não lança na sepultura, que Deus é um Deus que não vai punir no final do juízo. Um Deus, as mensagens estão sendo amortizadas por carícias, dizendo que você vai colher o melhor dessa terra, dizendo que você não vai ter uma justiça divina. Ei, Jesus está voltando e Deus está dizendo para você hoje: eu estou te chamando, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Deus vai tirar essa venda dos teus olhos. Deus vai tirar a venda dos olhos da sua casa. Deus vai tirar as vendas dos olhos da sua família. Deus vai tirar a venda dos olhos daquilo que você tem orado diante de Deus. Você não está sozinho. A palavra diz que quando Elias se esconde no Querites, Deus guarda Elias e Acabe fica desesperado, que ele começa a procurar em todos os lugares, mas não encontra aquele a qual Deus está guardando. E Deus está dizendo para você: eu vou te guardar. Muitas vezes você vai se sentir sozinho, mas é para você ler a Bíblia. Muitas vezes você vai se sentir sozinho, mas é para você entrar na brecha em oração. Profeta de Deus não anda muito em público, mas ele anda mais na intimidade da oração. O que está acontecendo com a nossa geração? Uma geração que só quer curtidas, uma geração que só quer publicidade. Ei, uma das coisas que Jesus mais valiosas que Jesus disse é: se você quer algo da parte de Deus, entra no teu quarto em secreto. Não é na publicidade, não é no público, é no secreto, e Deus te abençoará. Tem portas na sua vida que precisam ser fechadas, porque elas estão atrapalhando o relacionamento que você tem com Deus. Há quanto tempo você não entra no teu quarto? Há quanto tempo você não tem uma intimidade com Deus, não sente a presença do primeiro amor? Jesus mandou uma carta para as igrejas dizendo: olha, lembrai-vos do seu primeiro amor, daquela paixão que você tinha no começo. Fecha a porta do seu quarto. O problema é que nós queremos publicidade, nós queremos ser vistos. Você quer ser aplaudido quando você entra. Você quer ser aplaudido quando você prega, quando você louva. E Jesus não disse nada disso. Se você quer algo da parte de Deus, em secreto Deus te abençoará. Não basta Deus saber, precisa todo mundo saber. Deus está te preparando no secreto para te honrar no público. Só que as maiores lutas é vencida no secreto. As maiores batalhas ninguém vai ver você lutar, só você e Deus naquele quarto em oração, chorando, gemendo. As suas maiores batalhas vai acontecer no secreto de Deus. Deus está chamando você hoje, como chamou Elias naquela época, para dizer: levanta, eu preciso pregar uma mensagem de verdade. Deus abençoe você.